Como qualquer empresa, as equipes da Fórmula 1 têm contas a pagar. A equação é muito simples, a equação é conhecida de nós. Tanto que entra, o tanto que sai, é desejável que dê lucro, porque se der prejuízo por muito tempo, fecha. Fornecedores, folha de salário, energia elétrica, fibra de carbono, transporte das equipes, o buffet na garagem, tudo isso tem que ser pago. Eu não tenho dinheiro, inferno! Que tem dinheiro sim, que eu sei que tem. E aí, é claro, entra a grana paga pela Fórmula 1, entra o dinheiro dos patrocinadores, mas às vezes a despesa é maior do que a receita, especialmente quando os resultados são ruins. Porque quanto pior você anda, menos aparece na televisão, menos repercussão em mídia espontânea você gera, e aí sabe como é que é? Patrocinadores dispostos a pagar menos e um círculo vicioso nasce, podendo levar uma equipe à bancarrota. É então que às vezes aparecem patrocinadores milagrosos dispostos a fechar esse rombo no caixa. E é disso que a gente vai falar hoje no Splash and Go, numa gloriosa regravação. Patrocinadores obscuros da Fórmula 1. Vamos lá. No filme americano de 1983, ano em que eu nasci, The Right Stuff, que conta a história do programa Mercury, a primeira incursão dos norte-americanos no espaço, que teve como título de lançamento aqui no Brasil Os Eleitos. Em dado momento, um cara pergunta no bar pro outro: sabe o que faz um foguete voar? E o cara responde: não começa com esse papo de ação, reação, combustível, eu não quero saber como que um foguete funciona. E o cara diz: nada disso. O que faz um foguete voar é investimento. Não tá errado, não é verdade? Pois é, a mesma coisa que faz um carro de Fórmula 1 andar pra frente não é a unidade de potência, MGU-K, MGU-H, baterias turbo e motor a combustão. É investimento. Não basta vontade, espírito de competir com muito orgulho e com muito amor, excelentes pilotos e etc. No money, no racing, já dizia Ayrton Senna. Participar de corridas é um negócio caro, muito caro, especialmente quando envolve pesquisa, desenvolvimento e criação de coisas que ainda não foram inventadas. Entra em cena a Fórmula 1, topo do automobilismo em tecnologia, inovação e custo. Não à toa. Sempre foi caro, mesmo com o teto de gastos, continua caro, convenhamos, né? Todo mundo que tem 130 milhões de dólares por ano para torrar, todo mundo conhece uma linda logomarca, adesivos, grid girls e etc. Mas, às vezes... Por isso, ao longo de décadas, algumas equipes, em dado momento com a corda no pescoço, tiveram que fazer negócios tapando o nariz, fingindo não perceber que aquele dinheiro tinha origem duvidosa e às vezes também tomando calote de alguns espertalhões. Portanto, sem mais delongas, vamos aqui ao primeiro caso. Os nossos casos aqui hoje, quase todos eles são de patrocinadores cinzentos. Dinheiro de origem obscura ou ilegal. Marcas inexistentes, ou que pelo menos ninguém viu em prateleira alguma, e também golpes na acepção mais exata do termo. E o primeiro deles... Em 1996, a Arrows foi assumida por Tom Walkinshaw, aquele mesmo Tom Walkinshaw que aliou-se a Flávio Briatore na Benetton em 1991 e que fez John Barnard entender que a história não era mais com ele e ele deu linha. Ele era um dirigente com passado vitorioso no automobilismo, comandando a equipe Jaguar no Group C, e quando veio para Benetton trouxe justamente Ross Brown, que tinha feito carros por lá. Portanto, havia uma aura de, ainda que ele seja muito esperto, ele sabe o que está fazendo. Eles chegam de cara com planos ambiciosos para 97 e contratam o campeão em vigor, Damon Hill, que tinha vencido 96, levando, portanto, para o seu carro o número 1. Não era pouca moral. Empurrados pelo motor Yamaha e tendo no outro carro uma jovem promessa brasileira, Pedro Paulo Diniz, o ano seria difícil. Em 98, Hill já tinha dado linha e foi cantar na freguesia da Jordan, num excelente contrato para ele. Quando Hill vai embora, leva consigo patrocinadores ingleses importantes. E Diniz sai em 99, leva também sua grana e aí o caixa fica apertado. Aparece então um investidor milagroso, rico e desconhecido, disposto a comprar 25% da equipe, colocar uma bela grana para promover os seus produtos. Que produtos? O cidadão era dono de uma empresa chamada T-Minos, com um modelo de negócios no mínimo criativo ou otimista, você escolhe. A ideia era usar a marca T-Minos, que
naquele momento não valia nada, mas valeria, aparecendo nos carros de Fórmula 1 para atrair empreendedores do mundo inteiro que fizessem produtos que quisessem levar a marca T-. Basicamente, deixar a marca valiosa antes dela ter qualquer produto. Vai entender. O plano, então, era fazer aliança com fabricantes de supercarros, fabricantes de energéticos. O que você tivesse disposto a pagar para levar o nome da T- estava valendo. O nome do cidadão, Malik Abdul Ibrahim. É isso? Malik Abdul Ibrahim, isso mesmo. Um cidadão nigeriano que se dizia um príncipe disposto a colocar 125 milhões de dólares na Arrows. 125 milhões nominais da época, atualizando, é bem mais. Hoje essa grana dá para pagar uma temporada completa na Fórmula 1. Imagina a paulada de dinheiro que era na época. O Walkinshaw recebe o cara de braços abertos, talvez não tenha checado muitos antecedentes, e a marca da T- começa a aparecer nos carros da Arrows em 99. Ele apareceria diversas vezes no paddock e chamaria a atenção da mídia internacional, afinal de contas, se dizia um príncipe. Diversas corridas, camarote e etc. E dinheiro que é bom, nada. Segundo ex-funcionários da Arrows, o carro apareceu com os adesivos e nunca pingou um cheque na conta da equipe. Antes do fim do ano, o acordo é desfeito, os adesivos desaparecem, Abdul Ibrahim nunca mais seria visto no paddock. E esse seria o fim da história, certo? Mais ou menos. Da marca T- a gente de fato nunca mais ouviria falar. Quer dizer, nunca mais não, né? Aqui no canal a gente já falou uma vez. Mas do cara, sim. Porque nos anos 2000 ele reaparece do outro lado do Atlântico, na NASCAR, patrocinando, ao menos em tese, o carro de Robert Richardson Jr. E depois foi acusado de aplicar um golpe no pai do piloto de 750 mil dólares. Ele respondeu por alguns crimes, acabaria sendo inocentado por falta de provas, mas aí, no julgamento, comete um crime que nos Estados Unidos chama perjúrio, mentir em juízo. E pega a jaula. O caso da Rich Energy é um bem célebre e recente, e se você quiser saber de uma Rich Energy que apareceu querendo patrocinar o canal, fique até o final. Sim, isso mesmo. Caso verdade aqui no Splash and Go. A marca de energéticos que nunca tínhamos ouvido falar apareceu nos carros da Haas em 2019. E não dá pra negar que a pintura ficou bem bonita. Aquele esquema preto e dourado. Mas eles estavam rondando a Fórmula 1 já há algum tempo. Antes tinham marcado reuniões com a Force India, que mesmo sempre precisando de uma grana, preferiu não prosseguir nas conversas por, veja só, a elegância. A ausência de substância na parceria e na empresa. Depois o fundador marcou reuniões com a Williams e simplesmente não apareceu. E então, no lançamento de seu carro, em 2019, a Haas mostraria a marca da Rich Energy e o figura, sócio comandante da empresa, apareceria dando declarações otimistas no evento. Com toda a atenção gerada por um lançamento de carro da Fórmula 1, não demorou para uma fabricante de bicicletas do Reino Unido aparecer avisando: "Ei, esse logotipo é meu!" A Rich Energy tomaria um processo logo de saída e teve que fazer um acordo judicial de 300 mil dólares. O dinheiro do patrocínio até cairia nas primeiras parcelas na conta da Haas. Mas a imprensa internacional seguia curiosa e fazendo muitas perguntas incômodas, afinal de contas, nunca tinham visto uma latinha de Rich Energy em nenhuma prateleira da Europa. Nem em supermercados, nem em bares, lojas de conveniência, restaurantes. Nunca viram. Quando questionado sobre esse detalhe, que era a ausência do produto sendo comercializado em qualquer lugar, o dono da Rich Energy dizia sempre: duvidar da existência de nossos produtos e da seriedade de nossa empresa é como duvidar da ida do homem à lua. Um exemplo infeliz que o amigo escolheu, porque afinal de contas, além da ida do homem à lua, também duvidam da curvatura da Terra. Passados alguns meses, a história você já deve conseguir imaginar. Pararam de cair os cheques na conta da Haas. E aí, depois de uma corrida ruim da equipe, aparece um tweet na conta da Rich Energy dizendo que o desempenho da equipe era inadmissível. E citando diretamente alguém com quem eles tenham tentado fazer acordo, falando: é inaceitável que eles tenham chegado atrás da Williams. Torta de climão. Dias depois, outro tweet misterioso dizendo que a equipe não era mais patrocinadora da Haas, que é
ela, a Haas, antes de abrir a boca, preferiu consultar seus advogados para não ser pega como peixe pelo anzol. E aí eles formalmente endereçam uma notificação para a Rich Energy dizendo: então, vocês não são mais nossos patrocinadores, tem que pagar o que tá devendo. E aí a Rich Energy diz: não, veja bem, foi um tweet rebelde, não autorizado, colocar a culpa no estagiário. Até que em novembro de 2019, a Haas aparece aqui no final do ano em Interlagos sem os adesivos da Rich Energy, conservando o esquema de cores para também, né, não romper com a identidade visual, mas já sem qualquer referência a fabricante de energéticos. Vez por outra, o querido fundador da equipe aparece dizendo que vai voltar para a Fórmula 1 e ali em 2021 esteve em conversas com a família Mazepin, querendo comprar uma equipe e entrar no grid de novo. Corta para 2025, como você pode perceber, não aconteceu. Em 1988, uma equipe de Fórmula 3000 pensava em subir para a Fórmula 1. Isso nessa época era meio comum. Foi assim com várias delas, algumas bem-sucedidas, incluindo Jordan e Stewart. E por que não também a Forte Corse. E seria o caso da Onyx. Os donos fazem uma conta e chegam à conclusão de que com 10 milhões de dólares daria para correr uma temporada completa. Um dos pilotos, o belga Bertrand Gachot, querendo garantir sua presença na equipe, fala: ei, eu conheço um cara que pode patrocinar a gente. Afinal de contas, ele basicamente faz dinheiro. Entra em cena então o guru de investimentos belga, Jean-Pierre Van Rossem, que teria feito uma fortuna na bolsa porque desenvolveu um software capaz de antecipar os movimentos do mercado. Isso mesmo. Van Rossem tinha estudado economia na Universidade da Pensilvânia entre 63 e 67 e, de fato, foi aluno do Nobel de Economia Lawrence Klein. Mas isso era a vida acadêmica dele. Gachot, também belga, consegue marcar uma reunião com o cara e explica o case. Veja, a gente tem uma equipe que quer subir para a Fórmula 1, o senhor basicamente tem uma torneira infinita de dinheiro, por que não ajudar a gente enquanto a gente promove sua empresa de investimentos, né? E ele, que era malandro, mas acima de tudo não era tonto, diz: veja, eu não estou disposto a gastar 10 milhões de dólares nesse negócio caro e sem nenhuma perspectiva de retorno, que é investir numa equipe pequena da Fórmula 1. Mas se vocês tiverem afim, vocês pegam o dinheiro dos outros investidores e investem comigo e, com o retorno, bancam sua temporada da Fórmula 1. Tá achando estranho? Pois é, eu também. Surpreendentemente, eles topam e o carro da Onyx passaria a estampar a marca da Monitron. E Van Rossem, ora, começa a aparecer no paddock. Não demora para a imprensa internacional começar a fazer perguntas. Afinal de contas, Monitron pra lá, Monitron pra cá, e o carro não era ruim. Além disso, a figura chamativa de Van Rossem, cabelão e etc, andando pra lá e pra cá, dezenas de Ferraris, mulheres, iates, tudo isso foi despertando a curiosidade da mídia internacional. Também pudera. Inclusive, já contei a história desse começo de ano da Onyx. Neste vídeo aqui, eles fizeram um shakedown, o primeiro teste deste carro num cartódromo na zona oeste do Rio de Janeiro. E as imagens são o puro suco do Brasil naquela época. O carro, projetado por Alan Jenkins, um cara competente, não era ruim, como eu comentei, e faria pódio com Stefan Johansson no Estoril. Depois de um tempo, Jean-Pierre Van Rossem descobre que a notoriedade que a Fórmula 1 traz é, como diria Vicente Mateus, eu acho, uma faca de dois legumes. Porque é bom aparecer, mas o problema de aparecer é que você aparece. E aí, alguns podem começar a investigar a sua vida. Porque uma coisa era tomar dinheiro de ricos, trouxas ou trouxas querendo ficar ricos, na miúda. A outra era aparecer pro mundo inteiro. E a vida de Van Rossem e os investimentos que ele diz que fazia com o dinheiro dos outros caem nos ouvidos das autoridades. E aí, ele some completamente do mapa, a marca da Monitron desaparece do carro da Onyx e ele seria pego em 1991 e levado a julgamento pelo famoso esquema de Ponzi, traduzindo, pirâmide financeira, chamado também por alguns de marketing multinível. O clássico sobre pirâmide no mundo de investimentos é: se tem que explicar por que não é pirâmide, é porque é pirâmide. No golpe aplicado por Van Rossem já tinha caído até a família real belga e estima-se que ele tenha conseguido dar um tombo geral de 850 milhões de dólares
Com esse patrimônio, ele chegou a ter 103 Ferraris, 103, 2 jatos e um iate gigantesco de nome Destiny. Ele foi preso por fraude por falsificar títulos ao portador e quando a polícia fez uma busca na sua casa e foi xeretando para tentar achar o bendito supercomputador capaz de antecipar os movimentos do mercado, não tinha nada dentro do cofre, exceto dólares, joias e etc. Mas não termina por aí, porque o nosso amigo, quando preso, escreveu um livro na cadeia e admitiu todos os crimes, dizendo: minha intenção era romper o sistema. Romper o sistema pegando dinheiro dos outros. Uns pequenos adesivos com a inscrição Bin Laden no modelo FW07 da Williams no começo da década de 80 não chamaram muita atenção de ninguém, até que... Em 11 de setembro de 2001, vocês sabem o que aconteceu. Fóruns de internet se iluminaram, pegaram fogo com os detetives falando: não, peraí, Bin Laden? Carro da Williams? Anos 80? Da onde veio esse dinheiro? Os logotipos se referiam, sim, à família de Osama Bin Laden, que é muito rica na Arábia Saudita e comanda diversos negócios. E Frank Williams, a gente sabe, tinha ido no Oriente Médio justamente atrás de financiamento. O grupo pertencia ao pai de Osama, que teve no total 52 filhos, sendo o Osama um desgarrado que foi seguir uma carreira diferente dos demais. Pelo menos não virou youtuber. Eu sou uma foca aqui, ó. E os carros da Williams tiveram por vários anos dinheiro saudita, como por exemplo da TAG de Mansour Ojeh, ou da Saudi, companhia aérea, e da Al Bilad Hotéis, essa também é uma empresa do grupo Bin Laden. Em 1996, a Ford Corsa estava em queda livre, partindo de um patamar que já não era muito alto. A equipe foi basicamente um berçário, uma incubadora para desenvolver Pedro Paulo Diniz, correndo ao lado de um cara experiente, Roberto Moreno. O dinheiro que bancava vinha de parceiras do grupo Pão de Açúcar, por isso a enxurrada de marcas do Brasil. Só que depois de um ano muito ruim, Diniz tinha ido embora correr na LG e a equipe ficou sem grana. E aí quando eles iam depressa, quer dizer, não tão depressa porque o carro era lento, em direção ao abismo, apareceu mais um daqueles misteriosos fundos de investimento, dizendo que tinham dinheiro infinito e que iam salvar o time. Às vésperas do Grande Prêmio da Espanha, quando a equipe ameaçava não correr e a FIA avisava: vou meter uma multa em vocês se não alinharem os carros, surge a Shannon Racing, disposta a comprar 51% da equipe e sanear as finanças. Os carros então mudam radicalmente de cores, do amarelo, que vinha desde 95, passando por um verde, cores da Shannon. Um grupo registrado na Irlanda com sede fiscal em Milão, fundada por Hermann Gatz, um ítalo-alemão com ligações com a máfia russa. Vai vendo. Finalizado o acordo, a Shannon tinha 6 dias úteis para fazer o cheque compensar e comprar então os 51% do fundador da equipe, Guido Forte, o que, adivinha, naturalmente acaba não acontecendo. Os vendedores então vão aos tribunais, é óbvio que o fariam, e começa então um verdadeiro cabo de guerra para decidir quem ficaria com a vaga no grid, porque isso vale dinheiro, quem ficaria com o que fosse. Enquanto isso, a dívida seguia se empilhando dos fornecedores sem receber e a Cosworth é a primeira que manda avisar: daqui meus motores. No meio dessa briga, Guido Forte tem uma vitória nos tribunais, mas 2 corridas tinham se passado e a FIA avisa: vou aplicar em vocês uma multa de $1 milhão por corrida. E aí, sem motores, devendo mais 2 milhões e nenhuma perspectiva de sucesso, até porque os pilotos já tinham dado linha também, e a Ford Corsa baixa as portas para nunca mais. O magnata do petróleo David Team era o nome por trás da Essex Oil Group, que apareceu nos carros da Lotus. Veja só, não temos picaretagem só no fundo do grid. E era ele, David Team, daquelas figuras que investiam no marketing pessoal muito antes de ter curso no Instagram para isso. Sua empresa apareceu pela primeira vez nos sidepods do carro da Lotus em 1979.
E no ano seguinte, a equipe assumiu o posto de patrocinadora master da equipe de Colin Chapman. Entenda, estamos falando de uma equipe que em 78 tinha sido campeã. Não era pouca coisa então aparecer na Lotus. Eles então fariam algo que hoje é comum na Fórmula 1, com investimentos estratosféricos em lounges, camarotes VIP, levavam as pessoas para andar de ônibus na pista tomando champanhe. Mas resultados magros e a proibição de que a Lotus andasse com o modelo 88, que tinha custado uma fortuna a Colin Chapman, aquele com o famoso chassi duplo, foram agravados por um problema. Nesse meio tempo, Tim foi preso sob acusação pela polícia suíça de, veja só, fraude e sonegação. O ônibus VIP e um jato no valor de 7,6 milhões de dólares foram apreendidos, a Essex desapareceu e com ela seu fundador, que nunca mais foi visto no paddock da Fórmula 1. Ah, que surpresa! E ninguém nunca entendeu exatamente o que eles queriam investindo todo esse dinheiro, aparecendo e se expondo tanto, já que tinham esse famoso rabo na estrada, essa longa capivara que rapidamente as autoridades descobriram. Mistério. O piloto inglês David Morgan fez uma participação solitária num carro da Surtees em Silverstone, 1975, carregando os adesivos da tal National Organs. E ninguém deu muita bola. O grupo pretendia, com aquele patrocínio, tornar sua causa conhecida e arrecadar doações para o projeto. Tá, Demi, mas que projeto? Olha só, eles queriam comprar órgãos para igrejas. Não sei se você sabe, mas órgãos, aqueles órgãos gigantes de igreja, custam uma fortuna e não são fáceis de fabricar. A essa altura você naturalmente já achou esquisito, porque é esquisito. Com o tempo e com a exposição na Fórmula 1, lembra da história do Van Rossem? As autoridades começam a investigar e descobrem 100 contratos falsos em paróquias, dioceses, sei lá como é que chama, no Reino Unido, registrando o recebimento da grana, a compra do suposto órgão, sua instalação em igrejas que não existiam. E os caras estavam embolsando a grana. Eles fugiram para Priest Island, o que é uma ironia perfeita, porque priest é padre, sacerdote em inglês. Foram pegos e condenados naturalmente a 6 anos de cadeia. E a National Organs, não preciso dizer, nunca mais apareceu na Fórmula 1. Você com certeza já viu essa inscrição misteriosa nos adesivos, nos carros da Ferrari, em press releases, em postagens, atrás dos pilotos quando eles dão entrevistas e etc. E o que raios significava Mission Win Now? Eu, ADM, quando vi pela primeira vez, pensei, será um motivacional? Naquela época a Ferrari tentava brigar contra a Mercedes. E aí? Na época, não sei se ainda temos esse site no ar, se você pesquisasse por Mission Win Now, vamos procurar se ainda tem? Mission Win Now. Tiraram do ar. Na época o site deles tinha um monte de blá blá blá, inovação, disruptivo, iniciativas e etc e tal, para esconder, disfarçar, soltar uma cortina de fumaça, sei lá o termo que você preferir, para o fato de que a Mission Win Now pertencia à PMI, sigla para Philip Morris International, que vem a ser a dona... E lá dizia, Mission Win Now tem um objetivo simples, guiar a transformação pela constante busca de fazer a coisa melhor. Os engenheiros de vanguarda mundial, as cientistas no limite da criatividade, as pessoas da PMI e os nossos parceiros, Scuderia Ferrari e Ducati, a quem eles também patrocinavam na MotoGP, têm o know-how, ou seja, o conhecimento para desafiar o status quo, conduzir mudanças revolucionárias e ser campeões. Quando começa com um discurso assim, vai acabar no topo de montanha passando vergonha. Nossos comerciais, por favor. Então você já pegou o espírito da coisa. A Philip Morris International, pela sua marca mais famosa, a Marlboro, já disfarçou sua presença na Fórmula 1 de diversas maneiras. No tempo de Ayrton Senna na McLaren, eles usavam aquele código de barras. Mais tarde, com o Felipe Massa na Ferrari, eu lembro do logo pela metade. E depois apareceu a pataquada da Mission Win Now, que, se você virar o logo, vai perceber assustadoras semelhanças na proporção com o logotipo da marca de cigarro. Nunca entendi a lógica de criar esse negócio, mas enfim, se tem alguém pagando para alguém que assina aquela planilha, justifica. Por fim, mas não menos importante na nossa história... Claro, eu já disse isso na versão original deste vídeo, que não há uma empresa, acho que não,
chamada Cartel de Medellín. Mas algumas empresas de fachada do cartel colocaram dinheiro no automobilismo e chegaram à Fórmula 1. Entra em cena então um piloto colombiano chamado Ricardo Londoño. Pablo Escobar, por exemplo, inclusive nunca assisti a série Narcos. Vale a pena? Comente aqui embaixo. Então, Pablo Escobar era ele mesmo um entusiasta de automobilismo, pilotava, corria de rally e etc. Ricardo Londoño, o apadrinhado pelo cartel, teve passagem pelas 24 horas de Daytona, correu uma temporada no IMSA e teve passagem pela Fórmula Aurora. Já contamos a história dessa categoria neste vídeo aqui. Era basicamente uma Fórmula 1 que só corria na Inglaterra com carros de anos anteriores e alguns pilotos que um dia queriam chegar lá. Ele correu nessas categorias até que resolveu entrar na Fórmula 1 comprando naturalmente uma vaga na equipe Ensign de Maurice Nunn. A equipe naturalmente precisava de uma grana e resolve não fazer muitas perguntas e aceitar a grana do colombiano. Mas àquela altura, o envolvimento daquelas empresas com o cartel já era comentado a boca pequena e as demais grandes marcas com presença na Fórmula 1 chegam em Bernie Eccleston e falam: "Oh, peraí, Cartel de Medellín é um pouco demais." Londoño só acabaria indo à pista um único dia, num treino de reconhecimento em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Treino de reconhecimento, você pode me perguntar? Sim. Antigamente, quando a Fórmula 1 não corria já há algum tempo, mesmo que fosse só uma temporada, numa pista havia um treino extra de reconhecimento. E aí, durante esse treino de reconhecimento no Rio de Janeiro, Londoño teria dado um toque na Fittipaldi de Keck Rosberg. Dizem alguns, inclusive, que Rosberg foi instruído a esperar o contato. Esperou o contato veio, viu que o juiz está marcando tudo. Só para que a FIA tivesse uma justificativa para caçar a superlicença de Londoño. Ele não corre para o seu lugar, vem Mark Sutter, um reserva que acabaria andando muito bem com o carro chegando em quarto. E a passagem do colombiano se resumiria a apenas esse treino, pelo menos na Fórmula 1. Anos depois ele seria preso na Colômbia, olha só que surpresa, com 1 tonelada e 200 quilos de cocaína. Ele cumpre pena, é libertado e em 2009 homens fortemente armados invadem um hotel em que ele estava hospedado e executam-no com 17 tiros. Tutti buona gente, como já diria a vovó italiana. Lembrava de todos esses casos? Conhecia essas passagens meio mal cheirosas da Fórmula 1? Assistiu ao episódio original? Comente aqui embaixo. Esse foi mais um episódio do Splash and Go. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, que é de graça, não custa nada, você sabe, e ajuda demais o canal. Quebra essa pra mim, quebra essa pra nós em 2025. Rumo aos 300 mil inscritos. Se não quiser comentar nada, diz pelo menos de onde nos assiste, deixe um emojizinho. Isso é muito importante para o algoritmo seguir impulsionando nossos vídeos, espalhando o conteúdo internet afora. Foi só assim que um dia o primeiro vídeo do canal chegou para você. Então, sigamos disseminando a palavra. Para não ficar de fora de nada do que fazemos por aqui, temos canais de notificação, estão passando aqui embaixo, Instagram, Telegram e WhatsApp, link na descrição. Você entra e não perde mais nada, porque passa a ser notificado no instante em que eu publico cada um dos vídeos. Por fim, mas não menos importante, estão passando aqui embaixo os arrobas das nossas redes sociais. Instagram, Twitter, Threads, TikTok, onde tem conteúdo o tempo todo. A gente se vê então por lá, aqui nos próximos vídeos. Valeu e aquele abraço.